Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo das frações, mostrando alguns tipos de frações, tá? Inicialmente, vamos ver as definições de frações próprias e impróprias. Vamos começar aqui vendo as frações próprias. Então, por definição, é toda fração em que o numerador é menor que o denominador. Vamos ver um exemplo aqui onde eu tenho um inteiro dividido em 4 partes, tá? Nesse caso, eu considero apenas uma dessas partezinhas das 4 que eu dividi o meu inteiro. Então, eu tenho uma quantidade de 4. Vocês observam que a quantidade que eu selecionei é menor que o meu inteiro. Ou seja, essa é a definição de uma fração própria. Ela representa uma quantidade, tá? Que representa uma pequena parte do meu inteiro, ok? Então, por isso, o meu numerador vai ser menor que o denominador. É uma consequência, tá? De apenas retirar uma pequena quantidade do meu inteiro. Então, é só observar. Se a minha fração tiver um numerador menor que o denominador, ali nós temos, então, uma fração considerada, né, e chamada de própria, tá? Se não, nós temos as frações impróprias, que tem por definição toda fração em que o numerador agora é maior que o denominador. Observe nesse exemplo prático aqui, ó. Nós temos um inteiro dividido, né, como inicial em 4 partezinhas. Todas foram selecionadas. Mais um inteiro dividido também em 4 partes, onde eu selecionei agora apenas 3. Tá? Neste caso, eu tenho aqui grifado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partezinhas de inteiros divididos em 4 partes, tá? Então, eu selecionei uma quantidade de partes, de quantidades muito maior do que as minhas divisões do meu todo ali, do meu inteiro. Ou seja, eu precisei mais inteiros para representar aquela quantidade que eu queria. Então, né, por definição, isso vai gerar então um numerador maior que o denominador, tá? Então, quando vocês observarem lá uma fração e ela tiver então o numerador maior que o denominador, é uma classificação, né, que a gente chama de imprópria, beleza? E, né, se um dia vocês tiverem que fazer o contrário, representar uma fração imprópria em, né, algum conjunto ali, lembrem que vocês têm que observar como os inteiros têm que ser divididos e depois quantas partezinhas eu vou ter que selecionar. No caso, inteiros divididos em 4 partes e eu tenho que selecionar 7 delas, tá? Mas nós temos que pensar o seguinte, as frações impróprias, elas têm uma consequência. Elas podem ser escritas como números mistos, que eles têm por definição o quê? É uma forma que utiliza o quê? De escrita, que utiliza números inteiros e frações, né? Por quê? Se vocês observarem no exemplo, a gente tem aqui, ó, um inteiro, né, um todo, né, representado, e mais uma parte fracionária. Então, daí veio essa mistura, né, número misto, né, para essa representação dessas frações. Vamos pensar aqui no nosso exemplo 7 quartos, tá? Como é que a gente representaria ele num número misto? Bem facilzinho. Como a gente já mencionou na aula anterior, uma fração é uma divisão. Então, para descobrir, né, um número misto de uma fração imprópria, é só realizar essa divisão. Então, pense comigo. 7 dividido por 4, nós temos que 2 vezes 4 daria 8, passa. Então, apenas 1. 1 vezes 4, 4. Temos resto, 3. E aqui está tudo que nós precisamos para montar o nosso número misto. Por quê? O 1 do resultado me diz a parte inteira desse número misto, ou seja, 1 inteiro.
O resto vai compor o meu numerador da parte fracionária e o divisor a parte do denominador. Então, nós temos aqui, ó, o 1, que monta a parte inteira, 1 inteiro e 3 quartos. 3 vai pro numerador e o 4 vem para cá no denominador. Sempre pense nisso, tá? Ok? E pelo desenho vocês observam exatamente isso. Nós temos uma parte inteira e 3 partezinhas de 4 da parte fracionária. Então, para transformar ali um número, né, de uma fração imprópria em número misto, basta fazer a divisão e ali montar o esqueminha, beleza? Uma outra classificação que pode aparecer ali na nossa rotina de exercícios é as frações aparentes. Ela tem por definição o seguinte: quando o numerador é um número múltiplo do denominador, ok? Ali ela pode um pouquinho confundir com as frações impróprias. Na verdade, ela é uma pequena ali abertura, né, da definição. Por quê? Quando eu tenho, né, um número que é múltiplo, ou seja, ele vai ser um número ou igual ou maior, tá? Mas ele pode em algum momento ser divisível, ter uma divisão exata, ou seja, ser múltiplo, né? Nós temos ali essa definição, então, de uma fração aparente. Observem esses dois exemplos. Eu tenho aqui um inteiro dividido em 4 partes, selecionei as 4, ou seja, 4 quartos, tá? Por definição, ela seria uma fração imprópria, né? Porque o numerador, né, parece ser maior ou igual que o denominador. Mas agora nós temos essa classificação. Por quê? A aparente, quando eu tenho 4 quartos, na verdade, se eu observar, né, pelo desenho, eu tenho selecionado um inteiro, né? Lembram que eu disse anteriormente lá nos números mistos que toda fração é uma divisão? Observe quando eu faço a divisão do 4 pelo 4, nós temos como resposta um inteiro. Nós temos resto zero, isso significa que o 4 é divisível pelo 4. Então, nós temos a representação do um inteiro, ou seja, toda uma quantidade ali está sendo selecionada, tá? Um todo nós temos selecionado. Então, 4 quartos representam um inteiro. Então, agora a gente tem que se familiarizar, né, com esse tipo de situação. Quando a gente observa uma fração e ela é possível, né, de ser transformada em um número inteiro, porque nós temos toda uma quantidade, né, de um todo selecionada, sim, nós podemos, né, traduzi-la como um número, então, natural, ok? Observem aqui, nós temos 2 inteiros, tá, divididos em 3 partes, e dessas nós temos então todas selecionadas, ou seja, 6 partezinhas de 3, ok? E se eu observar, nós temos 2 inteiros selecionados. Observe como o 6 é múltiplo do 3, porque quando eu faço a divisão desses valores, eu tenho 2 vezes 3, 6, e aí resto 0. Isso significa que o 6 era múltiplo do 3, e nós obtemos o quê? 2 inteiros. 2 inteiros que eu selecionei, né? Que eu estou trabalhando, 2 quantidades totais ali que foram selecionadas durante o problema. Então, observem a diferença agora de uma fração imprópria e aparente. Antes, nas impróprias, né, que a gente podia reescrever um número misto, nós tínhamos um resto aqui, um resto fracionário, né? E isso então vai diferenciar dela, de uma fração imprópria, para uma aparente. Na aparente nós temos simplesmente resto zero, ou seja, todo inteiro está sendo
selecionado está sendo trabalhado, tá? Numa fração imprópria, nós tínhamos ainda um resto fracionário, ok? Por isso que a gente, então, tínhamos os números mistos ali. Então, fração aparente é muito importante. Vai aparecer cálculos e, às vezes, para simplificar até a nossa resolução, a gente tem que observar, né, que por definição isso representa, então, um número natural, tá? Então, ali é muito de olho e conhecer a tabuada, conhecer os múltiplos que a gente já viu anteriormente, ok? Então, essas são as principais, né, e 3 classificações que a gente tem das frações. Faça os exercícios e até a próxima aula!